Olá, muito bem-vindo a mais um encontro, ao quinto e último encontro da nossa jornada ao mundo das vendas. Depois de uma semana de muita troca de informações, de muito conteúdo, de terem vocês exposto suas dúvidas e perguntas aqui no chat, chegamos ao final desta jornada, que eu tenho certeza terá valido a pena para quem conseguiu acompanhá-la, seja online, me acompanhando às 7 da noite todos os dias dessa semana, ou seja, através de assistir essas nossas aulas offline, no seu melhor tempo, no seu melhor momento. Na medida em que vocês forem chegando, eu vou pedir que me mandem um alô aqui no chat, se identificando, como vocês fizeram nos dias passados. Aliás, eu tenho recebido uma informação bem interessante da minha equipe, que a quantidade de pessoas que têm assistido offline aos vídeos tem sido uma coisa assim surpreendente. Nós temos tido assim em torno de 200 pessoas em média por aula assistindo offline, ou seja, no seu melhor momento, no seu melhor tempo. Deixa eu ver quem está aqui. Opa, Josi, boa noite, tudo bem? Rômulo Freitas, boa noite, muito bom te receber, muito bom estar com vocês dois. Josi, eu vi que você me mandou uma mensagem, mas desculpe, eu não consegui lê-la. Se você permitir, quando acabar essa aula, eu vou te responder, ok? Então, Rômulo, Josi, na medida... Opa, Vinícius, tudo bem, Vinícius? Abraço. Vamos ver que as pessoas vão chegando, né? Poxa, é muito querer aprender vendas B2B. Sexta-feira, 7 da noite, né? Mas olha, será muito valioso para vocês. Para mim está sendo, não tenho dúvida. Cristiane Bernardi, boa noite, Cris. Ah, Josi, tranquilo, perfeito. Acabei de ver seu comentário. Tá ótimo. Então, eu vou, como essa aula hoje é um pouco mais concentrada, ela vai me permitir passar pelos tópicos principais que abordamos durante esses dias todos. Quero já antecipar que no final dessa aula haverá uma notícia muito, muito positiva, muito boa para quem de fato quer assumir o protagonismo do seu desenvolvimento e quer se tornar a sua melhor versão profissional em vendas B2B. Então, sem mais delongas, eu vou dar início, então, à nossa aula. Então, este nosso quinto encontro é o fechamento da nossa jornada. Eu preparei uma agenda também com os destaques, os pontos mais relevantes desses nossos 4 dias anteriores, para podermos, em conjunto, chegar a algumas conclusões sobre o que é fundamental para você transformar a maneira como você vende, transformar o seu comportamento profissional, como já vimos, né? Tomando algumas providências que eu repassarei aqui hoje, e desta forma você abrir um novo futuro para a sua vida profissional, para seu nível de ganhos, para seu posicionamento no mercado, para o reconhecimento e a reputação que você vai construir junto aos seus clientes, enfim, tudo que nós profissionais de venda valorizamos. Opa, boa noite, boa noite. Deixa eu então avançar e aí vamos conversar. A agenda foi preparada para abordarmos os seguintes tópicos. Primeiro, queria recapitular rapidamente com vocês, segundo os próprios profissionais de vendas entrevistados, tanto gestores de equipes de venda quanto vendedores B2B, como eles observam que se encontra esse mercado. Esses resultados eu mostrei, me parece, na primeira aula, foram obtidos através de pesquisas por empresas, inclusive, que eu citei e vou voltar a citar. Empresas muito sérias, empresas líderes de mercado. Dado este panorama, a pergunta é: o que fazer, Miguel? Como a gente melhora sensivelmente nossos resultados em vendas? Então, eu separei um tópico específico para recordá-los sobre quais são as melhores práticas em vendas. Também resultado de entrevistas e de acompanhamento a vendedores e a líderes de vendas, quem eles próprios declaram o que eles fazem. E separar quem faz e obtém o melhor resultado de quem faz e tem um resultado mediano é crítico
para ter essas referências. Na sequência, vem um eureka, né? Caramba, caiu a ficha. Agora eu já sei como vou promover essa mudança e essa transformação. Então, eu vou falar sobre isto. Para o caminho natural para se tornar esta nova figura que muda a maneira de vender, muda seu posicionamento no mercado e junto ao seu cliente e se habilita e consegue novos resultados de vendas, é a nossa metodologia Ventes de Vendas Consultivas. E como toda declaração autocentrada é suspeita, então eu trouxe alguns depoimentos de clientes nossos que já aplicaram a metodologia nas suas empresas. É claro que eu escolhi somente 3 de dezenas de empresas nesses mais de 10 anos, foram centenas de empresas atendidas pela nossa empresa. Então, vou começar com o panorama atual em vendas. Essas informações eu já passei, só vou trazer alguns destaques. Olha a primeira informação. Há uma constatação clara no mercado que há muita oportunidade que não fecha. Uma de cada 4 fecha. Isto não é razoável. Ou nós estamos errando a mira, trazendo para o funil empresas que não deveriam estar, ou estamos trazendo as empresas certas e não estamos sabendo converter, ou um mix de ambos. Então, teríamos que procurar uma maneira de otimizar a eficiência das oportunidades que chegam no funil. Então, é uma dor extremamente crítica. Por outro lado, é muito interessante ver que, embora tenhamos hoje à disposição mecanismos tecnológicos dos mais diversos, e-mail, WhatsApp, ligações automatizadas, etc., ainda os clientes, e eu acho que sempre será assim, eles precisam e querem ter interlocução, diálogo, troca de ideias com vendedores. Então, aquela figura os clientes não gostam muito de receber vendedores, eu concordo plenamente, sempre e quando você considere que o trabalho do vendedor é apresentar a sua empresa e seus produtos e tentar convencer o cliente, tentar persuadir o cliente para que ele compre. Esse sim, esse vendedor, ele não tem espaço no mercado. Porém, é curioso porque 98% das empresas pesquisadas disseram o seguinte: eu adoraria conversar com o vendedor, mas não sobre ele, não sobre sua empresa, não sobre seus produtos, e sim sobre mim, sobre minha empresa, minha área em particular, meus desafios, meus problemas, minhas dúvidas. Este tipo de profissional é superestimado no mercado, é valorizado. Então, o método também teria que apontar para isto, não só para trazer mais eficiência ao gerenciamento de oportunidades no funil, mas também para construir um tipo de relacionamento que as empresas, que nossos clientes estão procurando. Então, estas são 2 excelentes pistas, né? Eu trouxe também aqui uma outra informação, que 3 de cada 4 empresas não fazem uma boa gestão dos seus indicadores. Então, isso pode estar intimamente relacionado aos problemas que se tem no funil. Olha que interessante. Então, a última informação para fechar. Indicações de clientes é a maneira mais segura de conseguir abrir novas oportunidades. Vou fazer um resumo do que nós vimos do panorama atual. Tem constatações que não estamos gerenciando adequadamente as oportunidades que criamos, e isso se reflete em baixa conversão no funil e também se reflete em um reconhecimento que não há uma boa gestão de indicadores. Essas 2 coisas têm a ver com processo de vendas. As outras que têm a ver com clientes que adorariam conversar com vendedores sobre negócios e não sobre o portfólio do vendedor, somado à predisposição de clientes de indicar bons vendedores, vendedores que agem em concordância, está no cerne da constatação do que os próprios profissionais de vendas e clientes entrevistados depõem. E olha só quais são as fontes. São empresas de primeira categoria. Sales Hacker, HubSpot, CSO Insights. Você pode pesquisar depois quem são essas empresas. Então, a pergunta que se coloca agora é: bom, Miguel, se o mercado está assim,
e eu me identifico em algumas coisas que foram obtidas em alguns resultados da pesquisa, o que eu faço? A pergunta se responde da seguinte maneira: observe, estude, aprenda com quem produz melhores resultados. Miguel, e como eu tenho acesso a essas melhores práticas? Eu, por fruto da profissão, tanto profissionalmente, visitando empresa, vendendo a minha empresa, quanto na docência de programas de MBA em gestão de vendas, eu sou obrigado a estudar permanentemente. E nessa jornada de estudo, encontrei inúmeras pesquisas exatamente sobre isso, para tentar responder o que os melhores vendedores mundo afora fazem de diferente em relação ao resto. E nós vimos aqui na nossa segunda aula que as duas razões, as duas variáveis, os dois fundamentos que tornam alguém um vendedor diferenciado na capacidade de conquistar clientes e de obter resultados muito acima da média são processo de vendas e a qualidade do relacionamento na perspectiva do cliente. Esse não é um relacionamento unicamente de empatia ou do bom relacionamento interpessoal. É um relacionamento lastreado em negócios. E se vocês observarem, uma coisa dialoga perfeitamente com a outra. Aquele resultado da pesquisa que acabei de mostrar sobre o panorama atual de vendas dialoga perfeitamente com o que mundo afora é feito para obter o melhor resultado de venda possível, que é cuidar de processo, cuidar de indicadores e cuidar da construção de um certo relacionamento com clientes. Olha que bacana. Em outras palavras, e eu tenho essa crença muito forte, vendas independente dos traços culturais no qual está inserida a negociação, o diálogo, a venda em si, se é na América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia, onde for, passa por coisas parecidas. Um é ser disciplinado, acompanhar resultados cotidianos, medir, e outro é se tornar importante para seu cliente. Olha que coisa bacana. Esta pesquisa, que reúne respostas do mundo todo, fala diretamente com as pesquisas realizadas internamente, aqui no Brasil. Então, a pergunta é, Miguel, então já entendi, eu vou gerenciar adequadamente meu processo. Agora me diz uma coisa, Miguel, como é que eu me torno esse profissional que deixa de ser mais um, que aqui no nosso quadro aparece como um fornecedor aprovado, e me torno alguém que o cliente diz: é muito importante ter você, é muito importante ter a tua empresa, é muito importante ter o teu portfólio, nosso serviço. E isto traz a garantia de um sucesso certeiro para a nossa empresa. Como é que a gente faz? E aí vem a grande sacada, o Eureka. O Eureka é, Miguel, Eureka passa por uma sacada, por um insight. É isto? Exatamente. E em que consiste essa sacada? Nós mostramos aqui na nossa terceira aula. Em mudar, inclusive, olha só o que eu vou falar, eu acho que para ser refletido, analisado e assumido como verdade. É mudar a maneira como vendemos e tomar como referência a maneira como consultores de negócios se propõem a ajudar os seus clientes. Eu lembro claramente que nessa aula nós analisamos do lado direito o mundo do gestor, um mundo no qual ele tem que entregar, independente de em qual área ele trabalha, se em RH, em TI, em venda, marketing, produção, logística, ele tem que entregar resultados, ele tem que atender algumas metas. E para isso ele recebe uma série de recursos por parte da empresa. Então ele é um mestre de uma orquestra que gerencia pessoas que desempenham certas funções ao executar planos e processos de trabalho sob um guarda-chuva de uma estrutura. Ele que faz acontecer. E os resultados, ele não aguarda
o final do ano fiscal para conferir se ele conseguiu bater ou não as suas metas. Ele vai acompanhando o dia a dia da operação da sua área, seja TI, RH, finanças, o que for, através de indicadores antecedentes, através de indicadores preditivos. E eles utilizam diversos conforme a sua área. Então, naquela aula, eu lembro ter trazido em particular o famoso PIDRES, de produtividade ou eficiência, imagem, despesas ou custos, receita ou resultado líquido, estabilidade e segurança. E eu disse, olha, se nós estamos, como aparece na figurinha aqui do lado esquerdo, se nós estamos focados em ajudar o cliente a que ele ganhe mais dinheiro, e por isso vamos nos tornar parceiros de negócios e não somente fornecedores, eu tenho que entender de quais são os seus desafios no gerenciamento desses recursos. Será, meu caro cliente, que você está com a melhor estrutura? Seja a estrutura organizacional, ou seja a estrutura de equipamentos? Será que você tem os melhores processos que refletem a melhor maneira de produzir resultado na tua área? Será que você tem as pessoas mais capacitadas, mais competentes, mais comprometidas para, ao uníssono, conseguir a meta? Quando a gente abre esse espaço para um diálogo baseado em negócios, nossa percepção sobre como podemos ajudar o cliente muda por completo. Historicamente, eu também fiz isso muitas vezes, eu apresentava minha empresa, meu portfólio com muito orgulho, porque sempre vendi coisas bacanas, mas inconscientemente eu estava torcendo para que o cliente dissesse, poxa, eu quero este produto ou aquele outro. Só depois, muito tempo depois, eu vim realizar o seguinte: o dever profissional da descoberta de por que o cliente deve comprar o que eu vendo é obrigação minha, não é dele. Então, eu tenho que conduzir o diálogo de uma determinada maneira que ele perceba que não está performando como poderia e que seria muito natural iniciar um processo de mudança que o levasse a comprar o que eu vendo. Olha só que sacada interessante. E essa sacada que eu contei até alguns exemplos de mergulho no entendimento do cliente, contei um caso, se não me engano, em um voo, né, que estava indo para Los Angeles, um trajeto longo entre Lima e Los Angeles, e fechei um melhor negócio da minha vida com o diretor financeiro de uma grande empresa nacional. Eu contei outro caso também de mergulhar na compreensão de todo equipamento instalado num cliente e razões pelas quais ele deveria trocar. Se eu tivesse esperado certamente que eles me procurassem, até agora estaria esperando. Então, tem uma proatividade necessária de um consultor de negócios que observa que dores típicas têm empresas de um determinado setor econômico cujos produtos e serviços justamente resolvem. E fazer desta abordagem, como consultor de negócios, fazer nosso agir, a nossa maneira de vender. Falei, bom, Miguel, até aí está claro, mas o que é fácil? Agora, como é que faz? Por onde é que começa? Uma coisa que eu não tinha falado até agora é que, se vocês observarem, todas as áreas que compõem uma organização empresarial, vamos dizer, recursos humanos, marketing, finanças, RH, tecnologia, logística, produção e por aí vai, elas têm na sua liderança e na sua constituição pessoas especializadas na sua área. Eu fiz em algum momento o paralelo entre vendedor e médico. O médico é um cara super especializado, que permanentemente se atualiza e que ele se devota a sua vida profissional e, às vezes, pessoal, a servir o outro, a servir seu cliente. Então, se vocês observarem, em todas as áreas corporativas, existe gente muito bem preparada para exercer
o trabalho da sua respectiva área. Vamos para vendas. Cá entre nós, você diria que a tua área de vendas tem profissionais tão especializados quanto das outras áreas da empresa? Aí é uma mistura de explicações. Primeiro, você encontra, por exemplo, MBA em gestão de tecnologia e informação. Você encontra MBA em marketing, MBA em RH. MBA em vendas é muito raro encontrar. E quem consegue fazer, né, Josi, é um grupo privilegiado. Então, Miguel, você está dizendo que também o acesso ao conhecimento em vendas é limitado? Eu diria nem tanto limitado. O bom conhecimento que é limitado. O conhecimento especializado é limitado. O conhecimento especializado e que se aplica na prática, no dia a dia, esse sim é limitado. Por isso que eu fiquei muito feliz em poder estar com vocês nesses dias todos, nessa semana, porque eu tenho uma questão meio missionária. Por isso que eu dou aulas em programas de MBA e atendo empresas, né? Porque é necessário investir no desenvolvimento do mercado profissional em venda B2B. E o mais interessante é que já há conhecimento disponível para isto. Eu acabei de mencionar que sou um constante entusiasmado e estudo muito sobre tudo que se publica. Eu não tenho preconceito com nada. Tudo que se publica eu tento acompanhar, mas eu tento também separar joio do trigo. Então, percebo que às vezes tem muito que é mais do mesmo. Encontro muito poucas coisas que são originais. Então, justamente pensando nisso, que eu decidi, não, eu preciso formatar, eu preciso encapsular o conhecimento que 30 anos de experiência como vendedor e gestor de vendas e como professor de MBA me trouxeram. E este é a resposta ao como. Miguel, tá bom, entendi, eu tenho que ser um consultor de negócio dos meus clientes. Como é que eu faço? A resposta está aqui, através do nosso método de vendas consultivas. Esse método, ele, como eu já disse em mais de uma ocasião, ele bebe de muitas fontes, bebe de muita literatura, lida, ouvida, podcast, vídeo no YouTube, certificações internacionais que eu fiz, mas bebe principalmente da experiência em muitas empresas, em muitos setores econômicos e em muitos países. Então, eu consegui fazer isso, encapsular esse conhecimento na nossa metodologia, que, como eu mostrei nesses dias, passa por 5 grandes etapas. Uma é a etapa de prospecção, onde a gente define muito claramente qual a proposta de valor da sua empresa que o torna diferenciado e muito bem posicionado nela. Definimos também qual é o perfil do cliente ideal, ou seja, aquele cliente no qual você terá muito maiores chances de sucesso. Terceiro, criamos uma esteira de geração de leads, de tal maneira que, se pré-qualificados adequadamente, a gente possa agendar reuniões certeiras, reuniões com muito mais chance de venda. E aí passamos à próxima etapa da nossa metodologia, que é a etapa de qualificação. Nessa etapa de qualificação, eu disse nesses dias, é uma via de mão dupla. Ou seja, eu vou me preparar com uma agenda, com um protocolo de perguntas, assim como o médico faz nas consultas, de tal maneira que eu possa conduzir um diálogo de negócios com meu cliente baseado nessas perguntas. Essa é uma mão da via. A outra mão é que, na medida em que eu vou obtendo informação, eu também forneço informação na forma de perguntas. Olha só que interessante, essa ida e volta permita que o cliente ele vá realizando, vai pensando sobre como elaborar uma resposta crível, uma resposta verdadeira para você. E aí aparecem muitos insights para ele. Então, eu tinha dito em uma aula anterior que o vendedor, em primeiro lugar, ele deve vender uma inconformidade. Se o cliente não vê nenhuma razão para mudar o que ele está fazendo, a maneira como está fazendo, os recursos que o levam a obter esse resultado, ele não comprará.
Então, como é que eu faço isto, Miguel? Propondo esse diálogo de negócios. Gostaria de entender muito bem como o senhor está conseguindo entregar os resultados que espera. E o senhor considera que seus processos estão sendo adequadamente gerenciados? Poderíamos falar sobre o resultado que o senhor pretende chegar? Se o senhor percebe que há obstáculos ou entraves para conseguir, então um diálogo de negócios. Miguel, mas aí significa fazer muitas perguntas. Exatamente. E para isto, na etapa de qualificação, nós listamos uma série de perguntas típicas sobre o negócio do cliente. Quando a gente conclui a etapa de qualificação, o mais natural que aconteça é que o cliente nos solicite uma proposta técnica, uma proposta técnico-comercial. É nesse momento que passamos à próxima etapa de elaboração, de estruturação de propostas comerciais, para organizar a informação de tal maneira que o cliente percorra um trajeto mental que o leve da situação atual à situação futura, com uma mudança radical de resultados, graças à compra do que você vende. Quando concluída essa apresentação da proposta, também não é de se estranhar que o cliente coloque algumas objeções, coloque algumas dúvidas, coloque alguns porém. O que fazer nesse momento? Devemos saber negociar, devemos saber tratar as objeções. Então, nessa etapa, nós também temos um método passo a passo para negociar baseado em valor e não em preço. Ótimo, Miguel. Então, vamos supor que aí fechou o contrato, fechou a venda, ele assinou o contrato, ele emitiu uma ordem de compra. Vou procurar outro cliente. Ainda não. E este pode ser um diferencial importantíssimo na sua carreira como profissional de vendas B2B. Perceba que o cliente, de fato, não compra produtos, serviços ou soluções, nem seus, nem da concorrência. O que o cliente compra é mudança de resultado. Então, se o fim é mudança de resultados, o que o cliente compra é fim, não compra os meios. O que eu estou querendo dizer com isto? Que uma vez que você vende, é obrigação profissional sua acompanhar a implantação do que você vendeu, verificar que está funcionando tudo adequadamente, mas muito além, você deve verificar se os novos resultados obtidos a partir do uso do que você vende são superiores e concordantes com o que vocês conversaram no início. Você vai poder dizer ao cliente: meu caro cliente, o senhor depositou a confiança em nós, entregamos esses produtos e serviços, eles já estão incorporados na sua área e eles estão produzindo este novo resultado. Portanto, aquela premissa que nós conversamos no início, não vamos falar para ele, mas foi na qualificação, ela aconteceu. Isto era o que o senhor esperava? Não há outra maneira dele responder a não ser sim, se de fato os resultados estão acontecendo. E aí se abrem duas questões muito interessantes. Uma primeira é, no momento oportuno, a possibilidade de fazer cross-selling ou upselling, ou seja, diversificar a venda de outros itens do meu portfólio, seja cruzado, ou seja, com maior valor agregado. Entendi, Miguel. Isso é uma coisa boa, porque eu posso ver o meu cliente não como um evento, não como produto de uma venda avulsa. Eu tenho que ver o meu cliente como um fluxo de caixa, que ao longo do tempo eu posso novamente abordá-lo. Por quê? Porque encontro novas maneiras de impactar o resultado dele. Olha só que bacana. Essa é uma das derivações. A segunda é que eu posso tranquilamente pedir indicações. Cliente bem atendido, ele recomenda. E a maneira mais curta, mais rápida, mais eficiente de vender é se eu vou referendado procurar um cliente novo. Uma vez que fechamos a metodologia de vendas consultivas, aí sim você diria: Miguel, mas te ouvindo parece que faz sentido. Falei: eu vou fazer mais. Eu pedi permissão às pessoas que eu vou mostrar aqui para que vocês possam ver que tudo que a gente faz, coloca em prática
analisa se está acontecendo a contento, avalia os resultados do antes e depois e deixa nossos clientes felizes. O Rogério Mendes da AP é um exemplo. Outro exemplo é o Henrique Taironi, da Stone, que é uma empresa multinacional de extração de mármore e pedras preciosas. Outro é o meu querido Sérgio Freitas, que é o diretor de projetos de uma empresa de consultoria muito grande. Miguel, então parece que faz sentido, né? E agora, o que eu faço? A pergunta é aquela trivial, né? Quem irá nos socorrer? A resposta é fácil. Eu mesmo. Como assim, Miguel? Vocês têm, ao longo de 4 aulas da jornada, e hoje uma quinta, de um grande resumo, têm tido condições de entrar em contato com elementos que transformarão a sua maneira de vender e seu resultado, portanto. Mas eu sei que essa imersão em conhecimento, em uso de ferramentas, falando nisso, nós também disponibilizamos uma série de bônus. E quem não pegou o código QR enquanto eu falava, minha equipe posta sempre um link com todos os vídeos de aulas passadas e com os bônus que você poderão baixar nas suas máquinas, nos seus celulares, ok? Então, estava dizendo que o conhecimento é aprofundado, ele se aplica de uma determinada maneira em cada situação, há ferramentas que demandam uso, reflexão, colocação em prática, ajustes. Então, como é que a gente vai fazer isso, Miguel? Como é que a gente, de fato, começa já a transformação? Através do nosso curso Fábrica de Vendas. O Fábrica de Vendas foi idealizado para ser um catalisador, para ser um acelerador da construção do conhecimento que você precisa para se tornar o melhor vendedor B2B que você puder ser. Ele é composto por um conjunto de conhecimentos, de métodos, de técnicas, de ferramentas. Então, como a gente pensou esse curso Fábrica de Vendas? Estruturou nos seguintes módulos, constam aí, né? São 7 módulos. Há um módulo inicial no qual damos as instruções necessárias para você aproveitar ao máximo o curso que você comprou, dando informações sobre o curso e também sobre como usar a plataforma Hotmart, que é onde esse curso está. Começamos com um primeiro módulo contextualizando tudo o que é necessário, por exemplo, o glossário de vendas B2B, que foi um dos bônus, será utilizada a sua terminologia, as suas expressões, para contextualizar sobre o mundo de vendas B2B contemporâneo. Isso vai nos levar, no módulo 3, a considerar quais atributos, quais competências, quais conhecimentos, quais habilidades, quais atitudes e comportamentos caracterizam o super vendedor B2B de hoje em dia. Esse vai ser nosso módulo 3. Já no módulo 4, que é, digamos, o coração desse curso, vamos entrar na metodologia em si de vendas consultivas. Então, aquela lâmina que eu te mostrei com as 5 etapas, desde prospecção até sucesso do cliente, aí vamos mergulhar muito detidamente. Então, eu acho que é a instância da grande transformação. E nós temos estruturado, antes de passar os próximos módulos, nós temos estruturado os módulos de uma maneira muito interessante. O módulo tem, cada um deles, um vídeo introdutório, que apresenta os conceitos que serão tratados no módulo, o conhecimento que você irá adquirir e os materiais e ferramentas disponibilizados para seu uso, né? Depois vem a parte técnica do curso em si, e no final nós fazemos um grande resumo dos pontos mais altos desse módulo. Desta maneira, percorremos assim, em cada uma das etapas críticas, para você se tornar o vendedor que você deve ser, haverá esta estrutura de vídeo introdutório, curso e resumo das aulas em cada módulo. O próximo módulo, depois de passar por método, lembra?
aquele quadrante de vermelho, amarelo e verde. Método é central e processo. Então, vamos fazer a quatro mãos a descrição do processo de vendas que faz sentido para o tipo de negócio e para o tipo de empresa que você trabalha. Na sequência, no módulo 6, a gente trabalhará os indicadores de performance que fazem jus, que dialogam com essas etapas do processo de vendas, de tal maneira que você possa registrar no dia a dia como você vai avançando no processo e que você próprio possa gerenciar sua performance. De tal maneira que se você precisa bater uma meta de 100 e isto demanda 10 contatos diários com potenciais clientes, você todo dia monitore se está construindo o teu encadeamento de indicadores para bater a meta. Esse será um trabalho muito bacana. Módulo 7. O que nós vemos no módulo 7? Bom, agora que você concluiu o curso, quais são os próximos passos para colocar tudo em prática e ter um resultado distinto e um reconhecimento por parte dos seus clientes que você é o vendedor dos sonhos deles? Nós vamos mergulhar também nessa etapa. Queria também, antes de entrar nos bônus, dizer que neste lançamento do Fábrica de Vendas, nós faremos o seguinte: todos os que comprarem o Fábrica de Vendas nesse lançamento terão acesso vitalício ao curso. Miguel, mas eu vou vê-lo sempre, cada 6 meses, o mesmo curso. Qual é a graça de ser vitalício? Que esse curso é um curso vivo. Então, eu vou estar permanentemente atualizando, eu vou estar colocando novo conhecimento, eu vou trazer novas ferramentas, eu vou trazer novas técnicas para que você possa, conforme a sua disponibilidade, fazer revisões periódicas do curso sem pagar R$ 1 a mais. Se tudo isto não fosse suficiente, quem dera que na minha vida, em algum momento no início da minha vida profissional, alguém tivesse me apresentado um curso desses. Eu teria encurtado meu aprendizado e meus resultados em muito, mas agora vocês têm essa oportunidade. Mas eu estava dizendo que, se tudo isto não fosse suficiente, nós convidamos 3 grandes parceiros da nossa empresa e em um relacionamento até pessoal, eu diria, a 3 pessoas que são de enorme destaque no mercado. Elas gravaram, cada uma delas, um bônus na forma de vídeo. Um deles vai falar sobre marketing digital aplicado a vendas B2B, independente de você trabalhar numa mega corporação ou você ser um representante comercial de voo solo, você sozinho que se vira, você vai ter o passo a passo de como utilizar marketing digital para ganhar mais dinheiro com vendas B2B. O segundo convidado de honra é meu caro Luiz Otávio. Luiz Otávio vai tratar conosco sobre prospecção de negócios B2B utilizando o LinkedIn. Então, ele vai trazer também, através de um vídeo, o passo a passo da sua técnica, do seu método, utilizando o LinkedIn para gerar negócios. E o terceiro bônus é uma coisa assim que eu acho fantástica. A gente vive num mundo aqui de venda B2B com muita tecnicalidade, né? Seja de portfólio, nosso portfólio muito refinado, tecnicamente complexo, nossa maneira de vender está evoluindo para uma de consultor de negócios. E muitas vezes esquecemos que do outro lado tem um ser humano, uma pessoa, que tem, além da sua agenda profissional, tem a sua agenda pessoal, tem suas características, tem seus atributos, tem seus medos. Então, pensando nisto, eu fiz um convite a uma profissional de destaque no mercado para que ela nos falasse sobre neurociência e vendas, de tal maneira que possamos captar mais insumos para entender como nossos clientes, na sua dimensão pessoal, processam decisões de compra, que para eles são decisões de risco, são decisões de mudança. Como a gente lê os sinais que ele está emitindo e o transforma numa zona de conforto para minimizar a percepção do risco dele comprar uma nova solução, um novo produto, um novo serviço. Então, eu acho que com esses bônus
mais o que já faz parte da estrutura do curso, você sairá extremamente bem preparado, se habilitando a resultados em outro patamar. Eu não tenho dúvida disto. Eu queria também dar uma informação interessante, que atendimento personalizado é uma coisa cara e difícil. Mas eu combinei com a minha equipe em dar um outro tipo de mimo, de bonificação, para quem fizesse as primeiras inscrições. Então, estabelecemos uma linha de corte de 10 pessoas. Esse grupo terá uma mentoria em grupo exclusiva comigo, de tal maneira que eu possa mergulhar na realidade de negócios de cada um do grupo e possamos desenvolver uma maneira rápida de aplicar tudo que será aprendido nas suas realidades de vendas. Ok? Então, isso. Eu vou pedir a minha equipe que está me ouvindo para, por favor, colocar o link já do curso aqui no chat do YouTube. É claro que esse link também vai constar dos grupos do WhatsApp que vocês fazem parte, ok? Então, essa é uma primeira, não vou dizer concessão, mas foi uma sugestão da minha equipe. A segunda é que vamos, me disse, Miguel, se um grupo de 10 é uma coisa muito bacana e rara, quanto custa você fazer uma mentoria individual? Falei, olha, me reservo o direito de resposta, mas é muito dinheiro. Eu disse, Miguel, e se você sortear uma mentoria individual, você topa? Topo. Então, hoje é sexta-feira, são quase 20 horas, né? 42. Isso, 19h42. Então, estou vendo agora. Todos os que fizerem a sua inscrição, que comprarem o Fábrica de Vendas até o domingo, dia 22, concorrerão a uma reunião não de grupo, uma reunião individual de 2 horas comigo. Evidente que haverá provas de que isso está acontecendo. Os 10 primeiros é porque na Hotmart as pessoas vão ingressando conforme o horário da sua matrícula, da sua compra. Então, a gente vai tirar um print dos 10 primeiros e vai mandar para o grupo, para que todo mundo saiba quem foram os 10 primeiros. Em relação ao outro, vai ser um sorteio aleatório. Então, vou combinar com a minha equipe uma maneira de tornar extremamente transparente que foi um sorteio. Para esta mentoria individual, é claro que não vão ser unicamente as 2 horas. 2 horas vão ser em presencial comigo. Presencial, se for aqui no Rio, se for fora do Rio, será por intermediação de videoconferência. E antes dessa reunião, eu vou enviar um formulário levantando um conjunto extenso de informações para poder entender com quem estou tratando em termos profissionais, de que tipo de venda, de que tipo de produtos, que tipo de empresa, que tipo de setor econômico, qual o perfil dos seus clientes, quais são os seus principais desafios, de tal maneira que essas 2 horas vão ser focadas em resolver seus problemas em vendas, ok? Além dessa informação, eu tenho mais do que passar informação, eu preciso agradecer, externar meu agradecimento. Opa! Ok. Ok, já minha equipe... Oi, Eduardo Veras, tudo bem? Olha, Josi, parece que já te responderam. Eu estou interagindo agora um pouquinho com o chat. Então, após toda essa informação, somente me resta agradecer a todos vocês os que me acompanharam ao vivo durante esses 5 dias dessa semana. Acho que nossa troca foi muito produtiva. Se vocês conseguirem comprar o curso, será um grande diferencial nas suas vidas profissionais. Se você, porventura, por qualquer razão, não comprarem o curso, vejam uma e outra vez as aulas gratuitas da jornada. Eu acho que elas têm mensagens muito importantes que darão início
a sua transformação profissional. A Josiane acabou de fazer uma pergunta interessante. Josi, pois é, esse curso também se aplica para gestores de vendas? Eu não tenho dúvida, Josi. Sabe por quê? Porque a maneira como a equipe vende, ela tem que ter referência, senão cada um vende da sua maneira. Que melhor referência do líder, do gestor, mostrar o caminho de como se aplica um método eficaz para vender, ajustado à sua realidade específica, à sua realidade da empresa. Eu te conheço, Josi, você tem os predicados adequados para ser não só uma excelente aluna, aprendiz, como todos nós, do novo conhecimento, mas também uma facilitadora que ajustará esse conhecimento para a realidade da sua equipe. Isso não invalida, Josi, que se alguém da tua equipe queira fazer, possa ter esse quem, né, que queira fazer, pode ser em plural, porque como você trabalha num contexto definido empresarial de tecnologia da informação, né? Os olhares, as experiências de cada um dos que fizerem o curso podem convergir para ter o método de vendas XPTO, sendo XPTO o nome da tua empresa. Eu sei qual é a tua empresa, por isso que eu estou mencionando esta situação. E isso acontece, Josi, com empresas multinacionais e com grandes empresas nacionais. Elas desenham um método de vendas e elas ficam tão orgulhosas que colocam assim: esse é o método XPTO de vender. E defendem esse método e sua aplicação com unhas e dentes. Por quê? Porque revelam melhores práticas de mercado juntamente com melhores práticas internas. Então, se você aceitar essa sugestão, vê se você e algumas pessoas diferenciadas da tua equipe, elas conseguem fazer o curso e depois ter um momento à parte. Olha, vamos traduzir tudo isso que aprendemos à nossa realidade específica da empresa. Tá certo. Josi, olha, eu posso fazer o seguinte, independente de você ganhar a mentoria, se você se inscrever junto com um número mínimo, vamos estabelecer em off, se você quiser esse número de integrantes da tua equipe, quando vocês todos concluírem o curso, eu sento com vocês para tratar da customização sem algum custo para a tua empresa. O que você acha? Então, vamos nos comunicando em paralelo para definir um número mínimo de participantes para eu ajudá-los nessa customização. Ok? Do resto, estamos em contato permanente. Vocês têm, vão receber a seguir, como toda aula, uma mensagem da minha equipe por meio do grupo de WhatsApp. Você vai receber novamente o link com a gravação das aulas, com todos os bônus, e vão receber o link para o curso Fábrica de Vendas. Qualquer dúvida, a minha equipe está aí e eu também para interagirmos. Josiane, ótimo. Meus caros, prazer de vê-los e pensem, os seus clientes agradecerão muito vocês se tornarem profissionais de vendas B2B de elite. Seus clientes, suas próprias empresas e seus próprios bolsos agradecerão. Forte abraço a todos.